para todos os públicos. Olá, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui para darmos início para mais uma aula que hoje nós vamos ver um assunto um pouquinho complexo, mas a gente fez aí algumas atividades, alguns conteúdos bem dinâmicos para vocês interagirem, copiar como puderem, enfim. Meu nome é professora Kiane Cristina, nós estamos trabalhando com o 8º e 9º ano e hoje eu queria dizer para vocês que vocês podem assistir pela TV Rosário, pelo YouTube e também pelas redes sociais de Rosário aqui, da Secretaria, que vocês estarão acompanhando ali todas as aulas que estão sendo aqui gravadas. E eu queria trazer para vocês hoje, gente, queria fazer assim uma homenagem de todo o meu coração para um público muito especial. A gente sabe que não tem sido fácil, tem sido difícil, né? A gente vê aí que algumas pessoas estão trabalhando, ao mesmo tempo estão ajudando os filhos. E eu queria trazer para vocês hoje uma homenagem aos papais, né, às mamães, que mesmo com suas dificuldades, com as suas lutas, têm colaborado com a escola, com a prefeitura, com o governo, com todos os envolvidos nesse processo de educação. E eu também queria trazer para vocês um recadinho. Para estar na lembrança de seus filhos amanhã, você tem que estar na vida deles hoje. Então, papai, mamãe, acalme seu coração. Eu sei que é difícil fazer o papel duplo de pai, de mãe, de professor, que não é nada fácil, mas a gente está aí passando por esse momento difícil. Eu tenho certeza que logo, logo nós vamos estar todos, cada um com seu trabalho, cada um com seu dever, cada um com a sua posição. Então, nós vamos começar as nossas aulas hoje trazendo um roteiro. Eu trouxe um roteirinho para vocês. Gente, eu gosto sempre de dinamizar com algo que está próximo da realidade de vocês. Eu sei que vocês gostam de desenhar, eu sei que vocês gostam aí de estar pintando. E esse público, ele faz parte da realidade de muitas pessoas. Eu tenho filhos, então eu sei como é que é essa questão do gosto, né, da preferência. Então, eu trouxe esses meninos para interagirem com a gente. E eles escreveram aí, nós vamos fazer uma revisão sobre verbo, vamos também ver o que são verbos intransitivos e verbos transitivos. E para concluir, nós vamos fazer uma atividade bem pequenininha de fixação. E aí, a revisão. Professora, eu não consigo lembrar o que é verbo. Calma, eu trouxe rapidinho aqui o conceito de verbo para você lembrar. Verbo é a palavra que indica ação, estado e fenômeno da natureza, tá? Então, a gente vai ver cada uma dessas esferas de ação que o verbo aí representa. Como? Olha só, esta menina, ela está jogando, o verbo é jogar. Aqui nós temos um planeta que está representando bem a realidade que nós estamos vivendo hoje. Ele está. E aqui nós temos um processo que é um fenômeno da natureza, chover. Então, eu tenho ali o verbo jogar, eu tenho o verbo estar e tenho o verbo chover. E aí, eu posso construir uma frase com o verbo jogar? Ela joga bem. E aí, o planeta? A Terra está doente e chove muito. Nós vimos aí, então, que ali no primeiro quadrinho nós temos uma ação, que é jogar. Nós temos um estado, que é a situação, é a condição, como o planeta está nesse momento. E nós temos também um fenômeno natural que ocorre pela natureza. Chove muito. Legal? Vamos passar, então. E aí, o verbo apresenta pessoa. Quem são essas pessoas? E quem é o número? O que é número? Vamos ver. Pessoa, eu, tu, ele, ela. E nós temos nós, vós, eles e elas. Eu, tu e ela pro singular. Nós, vós, eles e elas para o plural. E aí a gente vai ver que o verbo, ele transita, ele anda, ele se comunica com essas pessoas e também com o singular e o plural.
Professor, eu também tenho o quê? Tempo e tenho também o modo. O que é esse tempo? Lembra lá do passado, que a gente disse que é pretérito? Nós temos o passado, o presente e também o futuro. E eu tenho o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Ô, gente, essa questão de verbo é algo que você tem que pesquisar um pouquinho mais e aprofundar o assunto, tá? Porque você já viu o que é verbo. Eu estou trazendo aqui só uma revisão básica para a gente poder entrar na questão dos tipos de verbos. Hoje nós vamos trabalhar os tipos de verbos e nós vamos ver como é que eles funcionam. E aqui, ó, eu tenho dois tipos de verbos. Eu tenho os verbos significativos. O que é isso? Que eles têm significado. Eles têm vida própria, porém, alguns têm sentido completo e outros não têm sentido completo. E eu tenho os verbos de ligação. Verbo de ligação é quando ele vai juntar o sujeito a uma característica, mas nós não vamos entrar agora nesse assunto. Nós vamos parar aqui, ó, nos verbos significativos, que são os intransitivos e os transitivos. E nós vamos ver aqui, rapidamente, que os verbos significativos, eles vão se apresentar com duas situações. Primeiro, intransitivos. A gente já deduz, ó, algo que é intransitável, algo que não é possível. Como assim, professora? Olha, eles possuem sentido completo, mas eles não precisam de complementos ligados por preposição. Como assim? A gente vai ver, calma, eu vou explicar passo a passo. E nós vamos ver os transitivos. Eles não possuem sentido completo e eles precisam de complementos ligados com e sem preposição. Uns verbos eles vão apresentar a preposição e outros verbos não vão apresentar a preposição. Mas a gente vai ver calmamente, passo a passo, cada um. Olha só, os verbos transitivos, eles podem ser direto, indireto, direto e indireto. Ai, professor, isso vai dar uma dor de cabeça. Vai dar não, vai ficar tudo tranquilo. Depois você vê aí a aula direitinho, com mais calma no YouTube. Depois você pode estar revendo também aí nas redes sociais. Pode estar colocando ali algumas observações. Vai dar tempo e a gente vai conseguir passar por esse momento. Agora nós vamos parar aqui no transitivo direto. Como assim, professora? A gente não vai ver aqueles outros? Nós vamos, mas calma, nós temos tempo para poder ver cada um com calma. E aí você vai ver aqui, ó, eu vou trazer aqui para vocês logo uma exemplificação. Esse rapaz chegou e disse assim, adivinha? Puxe, e aí o que a gente vai fazer? Adivinhar o quê? Essa é a primeira pergunta que vai surgir. E aí vem outro, ou então quem? Adivinha quem é? Ou adivinha o quê? Mas aí surge um monte de interrogaçõezinhas, né? Aí como o gatinho tá apresentando, fica assim boiando, ou ele tá dizendo adivinha. E aí a gente vai ver que ela vai adivinhar quem está aqui, ou adivinhar o que comprei para você, no caso ele falando. Percebe? Quando eu tenho o verbo adivinhar, ele não tem sentido completo. E eu faço essa pergunta para o verbo, o que ou quem? E logo em seguida vem a resposta. Só que essa resposta, ela não vem com preposição, ela vem direta. Por isso que o verbo é transitivo direto, tá? Porque ele transita na oração, mas ele não tem preposição, ele vai direto. A gente vai ver aqui outro exemplo, olha só. O Snoopy, aí ele diz assim, eu quero. Aí ali a Lucy fica assim, oxe, o que ele tem? O que ele quer? E aí ele não diz, aí ela pergunta para ele, o quê? O que você quer? Ou então ela pergunta quem? Eu quero o quê? Ou eu quero quem? Né? Nesse sentido. Mas vendo aí a situação de uma complementação. Quando eu digo assim, eu quero, aí ela perguntou o quê ou quem. Nesse caso ele disse o seguinte, eu quero amigos sinceros e legais. Perceberam? O verbo querer, ele tem sentido incompleto, então ele precisa de complemento, mas ele vai direto para esse complemento. Ele não precisa de preposição. E aí a gente vai ver aqui que o verbo transitivo direto é aquele
que precisa de complemento, porém não exige o uso de preposição. Ele é muito simples. A gente precisa só compreender como é que ele funciona. Olha isso aqui, gente. Verbo transitivo direto. Eu coloquei aqui esse rapazinho, ele é o verbo. E aqui esse copo com água, com gelo, ele é o complemento. Você tá vendo que não tem nada entre eles. Tá aí ele correndo pro copo e não tem nada impedindo ele chegar até o copo. Porque esse verbo, ele é direto, tá? Ele é transitivo direto. Olha isso. Eu quero o quê? O que nós podemos responder agora, diante dessa situação? Eu quero beber água, certo? Muito simples. O verbo transitivo direto, ele tem sentido incompleto, porém não precisa de preposição. Vamos lá, passar um pouquinho? Porque, na verdade, eu quero trabalhar com vocês as exemplificações, porque aí vocês vão memorizar, vocês vão fixar melhor esse conteúdo. Eu coloquei aqui a lista de alguns verbos transitivos diretos, mas isso aqui é para vocês depois pesquisarem, tá? Eu só trouxe aqui para vocês terem uma ideia. Como ler, fazer, querer, quebrar, ter, causar, comprar, derrubar, começar, atropelar, perder, cortar, comer, ouvir, destruir. São muitos. Mas você tem uma ideia de que esses verbos, eles não precisam de preposição, mas precisam de um complemento. Que sempre as perguntas diante deles será o que ou quem. Por exemplo, eu leio o que? Livros. Eu faço o que? Bolo. Eu quero, a gente já viu, né? Eu quebrei o que? O jarro. Enfim, tem vários exemplos que você pode ver aí. Nós vamos aprender na prática. É na prática, é no exercício que a gente vai identificando passo a passo, tá bom? Então, olha só aqui. Eu trouxe aqui uma atividade para você analisar comigo. Observe o cartoon abaixo. Gente, cartoon é esse gênero textual que trabalha aí o desenho, trabalha a linguagem verbal, e a gente vai ver isso com mais calma quando a gente estiver trabalhando o gênero textual cartoon e também a charge, que também parece muito com cartoon. Mas por hora eu quero que a gente explore esse cartoon da seguinte maneira. Olha só, tá olhando o que, mano? Avião? Não, o preço do combustível. O preço do combustível tá realmente subindo todo o tempo. Por isso ele coloca lá em cima, né? Tá olhando o quê? Até onde que vai parar esse preço? Mas isso é só um dinamismo para a gente poder fazer uma crítica e ao mesmo tempo analisar o cartoon. Agora eu pergunto para você. A palavra que está complementando o sentido do verbo olhar no primeiro balão. Vamos com calma. Eu falei para você que o verbo transitivo direto, ele tem sentido incompleto, porém ele não precisa de preposição. E a gente faz duas perguntinhas para ele quando couber. O que ou quem? E aí vem ali a pergunta, tá olhando? Esse cartoon é tão bom porque ele já te traz essa pergunta. Tá olhando o quê? E aí, será que a resposta é mano? Será que a resposta é avião, combustível ou não? Lembrando, tá? Essas respostas, tem algumas que são pegadinhas. Você tem que saber o que é o verbo. Por isso eu trouxe a revisão. Mas eu também quero que você revise os conteúdos passados que você já viu sobre verbo. Então, aqui, a palavra que está complementando o sentido do verbo olhar no primeiro balão. Será que alguém acertou? Como eu gostaria de chamar o nome de cada um de vocês, por exemplo, Eduardo, né? Mariana, Daniele, Ana Caroline. Aí eu queria saber a resposta de cada um de vocês. Mas já que vocês estão aí e eu estou aqui, eu tenho certeza que alguns de vocês já conseguiram captar esse conteúdo e acertaram a resposta, que é o quê? Avião. No primeiro balão, preste atenção que a pergunta, ela está explicando para você que não é num cartoon inteiro, mas no primeiro balão. Tá olhando o quê?
E aí ele pergunta, tá olhando o avião? Não, na verdade ele estava olhando o preço do combustível. Mas, como eu perguntei para você do primeiro balão, a resposta correta é avião, ok? Vamos passar para outra. Vamos ver se você consegue captar direitinho. Leia atentamente o enunciado presente no cartoon a seguir. O que é enunciado? É todo o contexto escrito, oralizado, que você vai se encontrar para você compreender aquilo que está sendo dito. Então, olha só, o enunciado. O enunciado é o seguinte: pare, é mais seguro você dirigir o meu carro. Aí, queridos e queridas, vocês vão analisar toda a tirinha. Olha só, ele está ali com o carro, está numa avenida, olha como ele está todo descaracterizado, né? Cabelo bagunçado, com o que na mão que é errado? Uma garrafa de bebida alcoólica, e não se mistura álcool e direção. Aí vem o garotinho com o carro alarmado, olha só, tudo isso faz com que você interprete a questão. Pare, é mais seguro você dirigir o meu carro. Lógico que o homem não vai dirigir o carro que é um brinquedinho. Então, por trás desse enunciado existe uma crítica. E com esse enunciado, eu fiz uma pergunta para se aplicar dentro do nosso conteúdo. Veja só, o verbo transitivo direto presente neste texto é. Será que é pare? Eu consigo fazer uma pergunta depois de pare? Vocês tentaram fazer aí? Pare, né? E aí ele está ordenando. E aí ele vem, é mais seguro você dirigir o meu carro. Lembrando a vocês que ali nós temos o verbo ser, que está conjugado na terceira pessoa, que é ali o é, tá? Então eu tenho o segundo verbo aqui. E aí diz o seguinte: é mais seguro você dirigir o meu carro. Eu tenho dirigir e tenho carro. E aí, conseguiram? Fizeram a pergunta para o verbo? Descobriram qual é o verbo presente nesse texto, que é transitivo direto? Vamos ver lá quem acertou? Então vamos ver aqui, ó, o verbo dirigir. É mais seguro você dirigir o quê? O meu carro. Viram só? É fácil, gente. Não se preocupe, vocês terão várias revisões. Peçam para o professor de vocês na escola: professor, eu vi esse conteúdo na TV, a professora explicou, mas eu estou com um pouquinho de dúvida. Façam as atividades, vejam livros de vocês e vão aí exercitando, porque é exercitando que a gente vai apreendendo o conteúdo. E aí, queridos, olhem só. Leia o texto presente no outdoor abaixo. Professor, o que é outdoor? É isso aqui, ó. Vocês já viram isso aí pelas avenidas? Aqui a cidade está cheia de outdoor. Eles trazem aí algumas mensagens que chamam a atenção. Mas olha o que tem escrito nesse: não olhe este outdoor, perdeu. E aí, né, a gente já olhou, porque ele está dizendo não olhe, mas como que a gente não vai olhar se está chamando a atenção da gente, né? Essa é a intenção comunicativa, essa é a intenção do anunciante, fazer com que você compreenda que anunciando no outdoor, você terá condições de chamar clientes para o seu negócio. Viu só? A gente precisa explorar, a gente pensar, ficar ali questionando o que isso aqui quer me dizer. Tudo isso é válido, porque você exercita a sua mente, você cresce, você constrói conhecimento. E aqui vem a pergunta, direcionada para o nosso conteúdo. No outdoor, qual é o verbo que apresenta complemento, olha só, sem o auxílio de preposição? Será que é a palavra jogo? Será que é a palavra outdoor? Ou será que é olhe ou este? O que vocês acharam aí? Alguém conseguiu? Perguntaram o provérbio? Então vamos ver lá quem acertou. Quem marcou olhe está de parabéns. Você acertou, porque você consegue compreender. Então, queridos, o verbo transitivo direto, ele é bem simples. Faça a pergunta o que ou quem
Veja quem vem logo atrás dele e você vai descobrir que ele é um verbo transitivo direto, ok? E aqui nós vamos fazer aqui a nossa atividadezinha. Olha, eu estou passando essa agenda, lógico que eu não vou ter condições de corrigir o seu caderno, mas isso não é interessante para mim. Para eu corrigir o seu caderno, eu precisaria estar junto com você e seria um prazer. Mas, meu querido, nós aqui estamos fazendo o melhor, minha querida, para você crescer, para você conhecer. Aproveite esta oportunidade. Vá em busca do conhecimento. Aperfeiçoe, né, todo esse saber que você está recebendo. Então, você vai pesquisar e vai estudar sobre verbo. Por que sobre verbo? Porque eu preciso conhecer o que é verbo, eu preciso entender como ele é conjugado, eu preciso entender como ele é aplicado e como ele é usado. E aqui não dá tempo para eu explicar tudo isso para vocês. E também porque vocês já viram isso no 6º, no 7º ano, no 8º já é para a gente aplicar. Justamente aplicar como nós já estamos, colocando o verbo de outra forma, entendendo como ele funciona dentro da oração. Então faça isso, por favor, copie no seu caderno, é você que está ganhando, é você que está crescendo. Depois você vai revisar e estudar o conteúdo do livro sobre este assunto, tá? Pegue lá o seu livro, olhe lá a página que tem esse assunto e vai revisar. Com certeza o professor da sua escola, ele vai estar passando atividade, ele vai estar complementando este conteúdo e ele vai estar te ajudando a compreender um pouquinho melhor esse conteúdo, mas você precisa fazer a sua parte. Por fim, eu vou deixar essa atividade que você vai anotar no seu caderno. Eu recebendo ou não, o seu professor recebendo ou não vai fazer a menor diferença para mim nem para o seu professor, mas para você vai fazer uma diferença enorme, porque o próximo conteúdo é verbo transitivo indireto e eu vou precisar das preposições e você vai precisar reconhecer quais são as preposições usadas dentro de uma oração, tá ok? Então essa é a atividade para casa. Foi bom estar com vocês. Foi um assunto pequeno, fácil. Comece a exercitar, procure as suas atividades e você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Então, até a próxima aula. Um grande abraço, fique em casa e faça as suas atividades.